Gente, você já assistiu a aula na qual eu expliquei o Teorema de Pitágoras? Ah, que bom! Então aproveita esta aula que nós vamos resolver exercícios. Vamos lá? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever caso ainda você não seja inscrito e deixe o seu joinha. E vamos resolver exercícios de Teorema de Pitágoras. Lembra do teorema? Até deixei... Cadê? Não deixei, gente. Acredito que eu não escrevi, mas você lembra, né? Como que era o Teorema de Pitágoras? Vamos escrever de novo aqui, ó. O Teorema de Pitágoras era, então, cateto ao quadrado. Que mais? Mais cateto ao quadrado, que era igual a hipotenusa ao quadrado. Esse daqui, então, era a fórmula do teorema, né? Lembra bem que eu falei ainda, para quem me assistiu, do cat ao quadrado, que formava um gato, daí virou aquele rolo, que era um cateto, que era um rato. Depois você assiste lá e confere essa aula, ficou bem confusa. Falar de cateto, de rato, de capivara, falaram até de capivara na minha aula de cateto, gente. Ah, vamos continuar aqui então. Então esse é o teorema, tá? Então olha o exercício que eu trouxe aqui agora. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 40 centímetros. E um dos catetos mede 32. Então veja que eu já trouxe aqui um triângulo para a gente poder montar, tá? E colocar os respectivos valores. Então, em um triângulo retângulo, onde mesmo que a hipotenusa é o maior lado do nosso triângulo, que é aquele lado oposto ao ângulo reto, ó. Então o ângulo reto está aqui, a hipotenusa só pode ser essa medida aqui, né? Então essa medida da hipotenusa é de 40 centímetros. Ok? E o que mais que eu tenho mesmo? E a medida de um cateto é 32. Posso colocar aqui? Como eu posso colocar aqui, né? Vamos colocar então 32 aqui nessa medida. E aí a pergunta é, qual é a medida do outro cateto? Então aqui eu vou colocar x, porque na matemática, quando nós desconhecemos um termo, você coloca x, né? Ou outra letra, mas a gente costuma no x. Gente, só para falar uma coisinha para vocês, os catetos são aqueles lados do triângulo retângulo que formam, né, que são a junção desses dois lados formam um ângulo reto, né? Só para você observar bem, a junção desse lado, que é o cateto, com esse lado, que é o cateto, faz esse ângulo reto aqui, tá bom? E aquele lado que é oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa, tá? Marca bem para você não esquecer. E também para você que assistiu a outra aula, né, que eu fiz a demonstração, eu falei da terna pitagórica, tá? Que ela é um triângulo de 3, 4 e 5, um triângulo retângulo também. Então, nós temos dois jeitos de resolver um exercício desse. Você pode fazer direto pela terna pitagórica, que nós aplicamos o conceito de proporção, ou você monta o teorema. Vamos fazer dos dois jeitos para você ver, ó. Veja aqui comigo. Aqui a hipotenusa era 5. Ela foi para 40, passou a ser 40. Quer dizer que eu fiz o que com esse 5 para ter virado 40? Quer dizer que eu fiz ele vezes 8, né, ó? Porque 5 vezes 8, 40. Agora, para que a proporção seja válida, aqui também tem que ser multiplicado por 8. Agora, se eu multiplicar 4 por 8, 4 vezes 8, 32. Fechou, então. Quer dizer, então, que nós temos uma proporcionalidade válida. O triângulo formado aqui é proporcional a esse triângulo da terna pitagórica, tá? Então, quer dizer que aqui eu também multiplico por 8. E 3 vezes 8 vai ser 24. Então, quer dizer que o valor do x é 24. Aí, que fácil! Resolvi, então, descobrir o valor do x desse triângulo retângulo utilizando o conceito de proporção a partir, né, do nosso triângulo da terna pitagórica, tá bom? Mas, Giz, eu não quero fazer por aí, eu gosto de fazer pelo teorema. Então, vamos lá, teorema. Teorema de novo, para você não esquecer. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Não é isso daqui? Cateto, então vamos começar com B, como eu não sei quem é o B, né? Seguindo a ordem ali, vai ser x ao quadrado mais C, 32 ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado, que seria 40 ao quadrado. Ó, montei então. A partir do teorema, eu troquei os seus respectivos valores. Agora vamos calcular. X ao quadrado mais
32 ao quadrado. 32 ao quadrado é 32 multiplicado por 32, né? Que vai dar 1024. Igual a 40 ao quadrado, que vai dar 1600. Porque eu fiz 40 vezes 40, não é 40 vezes 2, tá? Bom, agora aqui eu caí numa equação do segundo grau que é incompleta. Então eu separo letra de um lado e número do outro. Então vai ficar x ao quadrado igual a 1600 menos 1024, certo? Então agora vou fazer aqui para continuar, tá? Vai ficar então x ao quadrado igual, de 1600 eu subtraio 1024, vai dar 576. Mas e agora? Como é que eu termino aquilo ali? Bom, agora você não tem que número que eu elevo ao quadrado que dá 576? Tira a raiz quadrada. Então você vem aqui, tira a raiz quadrada de 576, que vai ser o valor do x. E então quer dizer que x é igual raiz quadrada de 576. Nós sabemos que ela é 24. Pode ser mais 24 e menos 24, né? Quando eu resolvo uma equação do segundo grau. Mas pode ser menos 24 essa medida aqui? Não, gente, nesse caso específico, né, que nós estamos encontrando a medida de um lado do triângulo, não pode ser um número negativo. Então, eu já vou colocar direto aqui que o valor do x é 24. Só que daí eu vou colocar que é 24 e eu já coloco a unidade de medida, ó, que é centímetros. Pronto! Ó, olha o tamanho, gente, agora analisa. Olha o tamanho fazendo aqui pelo teorema e olha o tamanho fazendo aqui pela terna pitagórica, né, pela proporção. Aí fica a seu critério qual você entendeu melhor. Esse daqui é mais assim, para quem tem mais habilidade tabuada, né, que já bate o olho lá, já consegue identificar, tá bom? Porque às vezes não é só por 8, por números naturais, às vezes é por número decimal também. Daí a pessoa já tem mais dificuldade. Aí o que que acontece? Os alunos preferem ir direto daí, então, pela aplicação aqui do teorema, tá? Então, nos próximos exercícios eu vou resolver diretamente aqui pelo teorema, porque daí todo mundo se acostuma com o teorema e quem tem habilidade na tabuada já vai fazendo os que são possíveis de realizar pela terna pitagórica. Combinado? Vamos fazer outro exemplo? Vamos lá? Gente, olha o outro exemplo que eu trouxe então. Determine o valor de x. Simples assim. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, e eu tenho o triângulo retângulo original, e aqui eu coloquei para você, para não esquecer, que é bom memorizar, né, o teorema, tá? Agora eu apaguei o da terna pitagórica, porque vai ficar a seu critério se você conseguir identificar, tá bom? Então vamos aplicar o teorema aqui. Então vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. É sempre bom ir escrevendo para ficar memorizando, tá bom? Mas se já quiser fazer direto, já faz direto, né? Cateto, vamos começar por aqui então? 10 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 24 ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é x ao quadrado. Ok, agora nós vamos calcular então cada potência. 10 elevado ao quadrado, que seria 10 vezes 10, que vem lá da área do quadrado, que vai ser 100. Mais 24 ao quadrado vai dar 576. Aqui, ó, é igual do exercício anterior lá, tirou a raiz quadrada de 576, que era 24, operação inversa, né? Igual a x ao quadrado. Agora nós vamos somar esse daqui, porque é diferente daquele outro exemplo que eu tinha que separar a letra de um lado e número do outro, porque aqui já está separado todo mundo que não tem letra de um lado só, então só juntar. Olha que fácil. Então vai ficar 676 igual a x ao quadrado. Mas, Gês, pode o x ficar pro lado de cá, no segundo lado? Pode, normal. Se quiser inverter os dois assim, pode inverter também, mas dá na mesma. Então, agora, que número eu elevo ao quadrado que dá 676? O que eu faço aqui? Eu tiro a raiz quadrada de 676, que vai dar para mim o valor de x. E qual que é a raiz quadrada de 676, gente? A raiz quadrada de 676 é 26. Porque se você fizer 26 multiplicado por 26, ó, quer ver, ó? 26 multiplicado por 26, vamos conferir, porque vai, né? Eu tô pensando aqui mentalmente, vai que eu fiz errado. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 2, 12, 15.
Depois, 2 vezes 6, 12, então vai 1. 2 vezes 2, 4, 5. Daí vai ficar 6, 7 e 6. Então, acertei. Então, a raiz quadrada de 676 é igual a 26. Só que como meu triângulo estava dado a unidade de medida em centímetro, eu tenho que colocar, então, que é 26 centímetros. Pronto, gente, encontrei o valor de x. Viu que tranquilo que é aplicar o teorema de Pitágoras? Ai, então vamos fazer agora mais um exemplo. Vamos lá? Gente, olha esse outro exemplo agora. Presta atenção, hein? Qual é o perímetro de um retângulo em que um dos lados mede 14 centímetros e a diagonal mede 50? Mas eu não falei agora há pouco que o teorema de Pitágoras se aplicava em triângulo retângulo? Por que eu tô falando de retângulo aqui agora? Como é que eu vou descobrir? Ó, para e pensa um pouquinho. Então eu tenho aqui, eu já trouxe desenhado um retângulo. Esse retângulo tem então a medida aqui, um dos lados mede 14 centímetros. E a sua diagonal, que é, né, aquele risco de assim que os alunos falam, né? Aquele risco assim, ele mede 50 centímetros. E aí, me conta uma coisa, você tá vendo um triângulo ali? Tá, né? Aqui nós temos um triângulo, ó, a formação de um triângulo aqui, ó. Tá? Então, eu vou representar ele aqui embaixo pra você, ó. De novo, pra você prestar bem atenção, tá, gente? Que é representativo, ó. Então, eu tenho ele medindo aqui o nosso 50, aqui o nosso 14. E como eu quero saber perímetro desse retângulo, eu preciso descobrir qual é esse lado, né? Porque perímetro é o que mesmo? Você não lembra o que é perímetro? Então, você vai ter que voltar lá na aula da GIS que eu expliquei sobre perímetro, hein? Até corri de volta da quadra para explicar para você o que é perímetro. Combinado? Então, eu tenho que descobrir esse valor aqui, que eu vou chamar esse valor, então, de x. E eu sei que, como é um retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Nossa, que triângulo bonito que ficou, hein, gente? Ó, retinho, né? Desenhado sem régua, né? E agora, como que eu aplico o teorema de Pitágoras mesmo? Vai lá, de novo. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Cateto. Vamos começar. O primeiro cateto aqui, 14. 14 ao quadrado mais o outro cateto, x, eu não sei o valor, então é x ao quadrado. É igual ao valor da hipotenusa ao quadrado. Certo? Agora, então, veja que eu tenho que calcular, então, cada uma dessas potências. 14 elevado ao quadrado vai ser 196, porque eu faço 14 vezes 14, que vem lá da área do quadrado, né, que é um lado vezes o outro. Mais x ao quadrado, que não tem como eu calcular, não sei o valor do x, igual a 50 ao quadrado, que será 2.500. Agora, então, nós devemos, nesse caso, como tem número e letra misturada no primeiro membro, num lado só, eu tenho que separar letra de número. Letra de um lado, número de outro. Letra de um lado, nessa. Agora eu falei de lado de outro. Então vai ficar x ao quadrado igual a 2.500 menos, né? Porque ele estava mais, ele vai passar menos, 196. E eu vou fazer aqui em cima o resto da conta, ó. Então vai ficar x ao quadrado igual. De 2.500 eu tiro 196, vai dar 2.304. 2.304, 2.400, 2.500, certo? Já tô tirando a prova real aqui na minha cabeça. E aí, que número que eu elevo ao quadrado que dá 2.304? Que conta que eu tenho que fazer? Eu tiro a raiz quadrada de 2.304. Gente, se você tem dúvida em raiz quadrada, eu vou deixar para você a indicação da aula que eu já expliquei raiz quadrada, que lá tem uma tabelinha com a maioria das raízes quadradas para você ir memorizando, tá bom? Porque raiz quadrada, ou você faz a continha na hora de multiplicação, para descobrir que número vezes que número dá o 2.304, ou então você memoriza, que é igual tabuada, né? Então, a raiz quadrada de 2.304 vai ser 48. Então, quer dizer que o x vale 48 centímetros. Pronto, resolvi o exercício, né? Então, aqui vale 48, acabei. Pronto? Não, né, gente? O exercício não queria o valor do x. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o perímetro daquele retângulo. Então, agora eu descobri que esse lado mede 48, certo? Esse lado mede 14, esse lado de cima também vai ser, vou colocar aqui em cima, tá? 48, esse lado vai ser 14.
Mas então por que tem esses 50 se eu não vou usar? Eu não vou usar agora para calcular o perímetro, mas foi a partir desses 50 que é a nossa hipotenusa que eu utilizei esse valor para descobrir a medida desse cateto aqui. Você viu como que eu precisei descobrir dele? Usar ele para descobrir outro valor? Agora que eu já descobri, eu não preciso mais dele, né? Posso deixar ele quieto lá descansando. Então agora a gente vai utilizar esses valores, que perímetro é a soma de todos os lados, então, do retângulo. Então eu devo somar 14 com 48 com 14 com 48. Então vamos fazer aqui mesmo, ó. Então eu vou somar 14. Posso somar, ó, 14 com 14, né, gente? Porque esse lado com esse lado aqui vai dar 28. Aí se eu somar 48 com 48 aqui de baixo, ó. Daí dá 96. Gente, daí, para fazer perímetros, cada um tem uma estratégia. Tem gente que multiplica por 2 mentalmente, multiplica por 2 e soma. Tem gente que soma todo o contorno de uma vez só. Cada um escolhe um jeito melhor de fazer a adição, tá? Agora eu tenho que somar 96 com 28. Então, eu vou aproveitar aqui a conta, ó. Vou armar e montar 96 com 28. 6 com 8 vai dar 14, vai 1, 9, 10, 12. Então, quer dizer que agora eu tenho a resposta. Qual é o perímetro de um retângulo? Então, o perímetro do retângulo procurado, então, é de 124 centímetros. Então, veja que a nossa resposta final ficou bem aqui. E você viu que para calcular perímetro, eu precisei, primeiramente, elaborar a estratégia utilizando o Teorema de Pitágoras. Tá vendo como ele é utilizado, então, em vários outros exercícios? Certo, gente? Então, espero que você tenha gostado da aula GIS, tenha gostado da explicação também, né, gente? Porque você entendeu daí? Porque daí você vai arrasar aí nas suas atividades, certo? Aproveita para deixar o seu joinha aí pra GIS, se inscrever no canal e eu vejo você na próxima aula. Tchau!